Falamos hoje com Rosalina Zorzi. Ela é presidente do Comites do Rio Grande do Sul, onde também, como todos os comitês, se desenvolve as eleições para a renovação desse órgão de representação das comunidades italianas. No Rio Grande do Sul houve um pequeno incidente. Existiam duas chapas formadas e que no ato de inscrição formal perante o consulado, parece que uma delas acabou sendo eliminada. Como é que foi essa história, Rosalina? Bom, eu diria que teria que começar desde a formação das listas, né? Eu efetivamente me empenhei e sempre achei que devia ter no mínimo duas listas, porque o meu primeiro argumento é de que se tivesse uma só, nós teríamos apenas 4 suplentes e que, na minha opinião, são um número muito reduzido, porque o tempo o tempo da gestão, nesse período pode a pessoa simplesmente se mudar ou desistir ou assumir o outro encargo que meio que conflita, ou que fica doente, ou que falece, ou seja, 4 é um número muito reduzido. Então, eu trabalhei mesmo incansavelmente para conseguir fazer duas listas. No momento que somou 24 pessoas, dava para duas listas. Então, foi dividido em duas listas. Só que uma lista, vamos dizer, continuou lutando para ter 16 candidatos, ao invés de 12. E a outra também, certamente, deve ter lutado para ter 16, mas chegou no final do prazo, tinha 13. Então, um número, vamos dizer, muito perigoso para eventualmente algum ser não possível candidato ou coisa parecida. E, enfim, então, no final das contas, cada lista tinha que conseguir apoio de 100 pessoas no mínimo. E aí, ali, uma das listas conseguiu 150 e a outra conseguiu 110. E a de 150, que achava que os 150 iam ser válidos, teve 21 que não eram válidos. Mas ainda assim, passou de 100, tranquilo. E a outra apresentou 110, só que dos 110, 14 não eram válidos. E daí ficou faltando 4. Então, na primeira reunião do cheque, na falta dessas 4 assinaturas, ainda tinha tempo, vamos dizer, até o final do prazo, que foi ontem, para que os comunes respondessem o motivo de não estarem na lista eleitoral aquelas 4 pessoas, porque são cidadãos italianos a tempo, já têm passaporte, já votou em outras oportunidades, mas não estava na lista atual. Então, foi dado esse prazo, o prazo era ontem. Então, nós remarcamos a reunião para ontem, no final, assim, do prazo mesmo, finalzinho, para ver se essas 4 pessoas conseguiam ser reativadas, vamos dizer. E das 4, somente 3 foram. E faltou uma. E a norma é clara, é 100 assinaturas. Então, o cheque não tem o poder de dizer, é quase 100, vamos deixar passar. Não, por quê? Porque a norma é 100, não é quase 100, né? E nesse sentido da questão das 100 assinaturas, eu questionei antes de se formarem as listas, junto ao TDE, porque os consulados com menos de 50 mil foi reduzido o número de assinaturas pela metade.
Os demais de 100 também foi reduzido pela metade. E os entre 50 e 100, que é o caso de Porto Alegre, não foi reduzido nenhuma assinatura. E eu queria que pelo menos tivesse reduzido 50%, porque 50% no sentido assim, ao invés de 100, fosse 75, né? Entende? E aí, só que isso não foi adiante, não se conseguiu nada, era aquilo ali. Então, nós temos que nos ater à norma. Se a norma é essa, temos que segui-la. O que faltou para outra lista foi que, porque a instrução que eu, como presidente do Comites, eu dei as duas listas, foi cada um dos candidatos precisa buscar no mínimo 10 assinaturas. Porque quem tem 16 candidatos vai conseguir 160. E quem tem, no caso que eu não pensava, que a outra tivesse só 13, teria igual 130. E provavelmente naquelas 20 que faltou, né, ia ter aquela uma necessária, né? Então, faltou isso, de efetivamente seguir a instrução de que precisa cada um buscar 10 assinaturas. Aonde buscá-las? Para evitar vamos dizer, a impugnação da assinatura. O primeiro conselho que eu dei, primeira pergunta para o cidadão: tu recebeu o envelope para votar no referendo? Recebi. Bom, então preenche aqui. Porque se tu não tem a segurança de que a pessoa já votou, tu não tem acesso à lista dos eleitores. Tu não tem acesso a nada, como é que tu vai prospectar essas 100 assinaturas? Além da família, porque às vezes a família é grande, mas às vezes ela é pequena. E aí tu vai buscar onde os outros, né? Então a instrução que eu dei foi essa. Perguntem, recebeu o envelope para votar para o referendo? Recebeu, preenche aqui, vamos adiante. Não recebeu? Esquece aquela pessoa, vai adiante e vai para outra. Mas, enfim, faltou, eu digo assim, com pesar, porque até na reunião eu falei, racionalmente não pode continuar a lista porque ela não cumpriu as normas necessárias. Mas, emocionalmente, é com pesar que eu falo, porque eu me empenhei pessoalmente para convencimento das pessoas a se candidatarem, a formar as duas listas, principalmente por isso, para ter mais gente envolvida, para fazer com que o eleitorado se conscientizasse a se inscrever e, consequentemente, votar, enfim. Tu tendo 32 pessoas envolvidas nesse trabalho e tendo 16, é claro que a coisa reduz muito, né? Esse foi o único motivo da impugnação da chapa? Ou teve também problema de candidaturas com candidatos? Bem, veja que o primeiro item já não foi cumprido. Nem haveria o motivo, vamos dizer, não haveria lógica discutir mais coisa. Mas, como nós começamos a reunião na segunda, esse assunto veio à baila, tanto a falta de vamos dizer, o subscritor que não estava na lista, quanto os candidatos que tinham indícios de que não estavam residindo na circunscrição. Os dois motivos surgiram já na segunda. Claro que, então, foi pedido comprovantes de endereço das pessoas que tinham esse indício de que estaria morando fora, mas, no momento que o primeiro item já não se comprova, já não haveria lógica de continuar no segundo. Mas foi comentado o segundo também, por quê? Porque a reunião começou às 11 da manhã e o prazo fatal, final, era 1h30 da tarde, que era horário 6h30 da tarde da Itália, com possibilidade de reverter aquela assinatura.
Então, porque se a assinatura se reverte, temos outro senão, né? E então foi comentado isso. Então foi apresentado os comprovantes de endereço. O representante da lista 1 levou, vamos dizer, indícios, né? Que seria prints do Facebook de 3 candidatos da lista 2, e em que eles mesmos declaravam que não moravam no Rio Grande do Sul. Não era coisa assim de que um ou outro falou. Eles escreveram, eles declararam que moravam em outro local. Sobre isso, Rosalina, foi bom você tocar, porque eu tenho informação aqui que, por exemplo, um dessas pessoas seria o que foi candidato, inclusive, na eleição parlamentar passada, o advogado Vicenzi. Ele tem escritórios em diversos lugares, portanto, ele tem endereço em São Paulo, tem endereço em Roma, tem endereço, sei lá onde tudo, e também em Porto Alegre. Também me disseram que todos tinham comprovação de multas de trânsito, filhos na escola e etc. e tal. Além, é claro, da própria inscrição no consulado, quer dizer, foi dado importância ao que está no Facebook em vez do documento, é isso ou não? Não. Então, indícios, nem sempre indícios se transformam em prova. O indício era do Facebook. Mas, na segunda, então, foi solicitado que fosse apresentado o comprovante de endereço, que foi apresentado. Então, o que emergiu dali, então? Nós tínhamos 3 pessoas que declararam no Facebook que estariam fora, né, do Rio Grande do Sul, sendo que ela preencheu o aceite de candidatura com o endereço, apresentou comprovante do mesmo endereço e está no aire com o mesmo endereço. Essa aí, para mim, está tranquilo, vamos dizer, porque mesmo que no Facebook esteja escrito que está em outro lugar, ela tem o aire, ela tem o comprovante de endereço e ela preencheu o aceite de candidatura com o mesmo endereço, né? Então, vamos dizer, Facebook foi só, né, um fogo de palha. Mas, no caso, o marido, que também é candidato, qual é o erro que ele cometeu? Ele estava no aire com o endereço, ele apresentou o comprovante com o mesmo endereço do aire, mas ele preencheu um aceite de candidatura com outro endereço. E ali ele se contradisse. Então, fica estranho tu declarar que tu mora num lugar, mas tu apresenta o comprovante de outro. Você vai R$1 milhão para aquele endereço, vai entregar para quem? Né? E a mesma coisa o Vicenzi, que é o advogado que foi candidato também para as eleições do parlamento. O que ele apresentou? Ele apresentou um documento assinado, o aceite de candidatura de um endereço, e apresentou o comprovante de outro. É a mesma coisa. Tu vai entregar o prêmio Nobel aonde? Então isso... É o problema de quem tem muitos endereços, né? Mas ele foi candidato e votou certamente na última eleição em Porto Alegre, né? Porque eu não sei Não, se ele votou, eu não sei, porque ele não apresentou o comprovante de votação, aquele papelzinho ali que prova que tu esteve na urna e votou. Ele apresentou aquele certidão eleitoral, que isso ali não diz nada, não diz se votou ou não votou. Mas, enfim, a questão é que apresentou documentos inconsistentes. Tivesse apresentado os documentos, aquele que ele assinou dizendo que mora ali, porque ele assinou, reconheceu firma, apostilou, no caso do marido ali enfim,
de um dos candidatos. Então, ele foi no cartório, assinou, reconheceu firma, apostilou, que diz que morava num endereço e apresenta comprovante de outro. Não me parece que isso seja uma coisa aceitável. Enfim, então isso mas como isso acabou não sendo votado no sentido assim, como foi impugnada a lista já no primeiro item, o segundo, apesar de ter sido discutido e falado e visto, acaba não se, como é que eu vou dizer, não tendo mais importância, porque o principal já tirou a lista do páreo, né? Você quer dizer que, objetivamente, quer dizer, o que prevaleceu foi apenas um que não preencheu, quer dizer, o 90º, o 100º apoiador. Exato. Bem, aí, então voltemos a esse tema, Rosalina. Eu queria lhe perguntar o seguinte: dentre estes apoiadores que subscreveram, seja esse um que faltou, ou sejam os outros tantos, 10, não sei quantos aí que foram eliminados, eles estavam todos inscritos no consulado? Bom, isso nós não conferimos qual era a situação real dentro do consulado. O fato é que eles têm cidadania, sim, e alguns há mais tempo, outros há menos tempo. Então, vamos dizer, o problema ali, o que a gente vê é que, e é um problema eterno, desde que eu comecei a entender esse negócio de comitês e de voto, em todas as eleições temos problemas no sentido de que a pessoa está cadastrada, tem passaporte válido, já renovou e ela não conta na lista. Aí o consulado tem que toda vez mandar um nula osta para o comune incluir. E eu não sei porque cargas d'água eles somem do cadastro de novo. Ora, se o consulado pede e o comune manda nula osta, na minha opinião, ele devia automaticamente entrar na lista ad eternum, até morrer. Mas não, que até foi o caso do candidato da outra lista, que ele votou no referendo. E ele não estava nem na lista. Isso eu ia lhe perguntar. Ele não estava nem na lista de eleitores. Então, isso que são coisas que eu não consigo entender por que tem tanto cadastro na Itália, tem o cadastro do consulado, tem o cadastro do comune, tem o cadastro do ministério, tem o cadastro eleitoral. Olha, eu não sei como que consegue se entender com tanto cadastro. Então, acontecem essas aberrações. Mas isso é coisa de sempre, não é coisa dessas eleições, é de sempre. O pessoal que é do sul da Itália, por exemplo, eles vivem 6 meses na Itália, 6 meses aqui. Eles não estão registrados nem lá nem aqui. Entende? Pois então, assim... essa pessoa que você disse que votou na última eleição, ou numa das eleições, é residente estável no Rio Grande do Sul, não? Acho que sim, acho que sim. Ele votou numa eleição e agora ele não pôde comprovar que ele... O que você diz disso? Você não acha que isso aí estão achando o pelo em ovo? É isso que eu acabei de dizer, tem cadastro demais. Então, ou segue o cadastro, por exemplo, na minha opinião, o cadastro devia ser o do consulado. Por quê? Porque o consulado que concede a cidadania, o consulado que dá passaporte, é o consulado que faz tudo. Então, o cadastro que devia valer é o do consulado. Por exemplo, nós aqui teríamos mais de 100 mil eleitores. Mais de 100 mil cidadãos cadastrados. Mas, segundo o Ministério, nós temos 90 mil. Então, veja, a coisa não bate, vários cadastros sempre têm incongruências. Num, por exemplo, pode ter que a pessoa é falecida e está registrado o óbito, e no outro ele é eleitor. Entende? Certo. É uma coisa assim, louca mesmo. Aí, Rosalina, dito isto e já configurado isso, quer dizer, não é só em Porto Alegre que está ocorrendo coisas desse tipo, só que
o comportamento dos consulados parece que tem sido divergentes. Alguns olharam com um pouco mais de, vamos dizer, de simpatia ou menos dureza nessas questões. Mas críticas à presidência do Comites, que ao invés de defender o cidadão numa situação em que a culpa é do Estado italiano, como você bem disse, quer dizer, o cara já votou, ele é eleitor. Então, por que agora ele não aparece? E essa é a questão da transcrição dos documentos na comune, é coisa do Estado, não é obrigação do cidadão, não é verdade? Por que o Comites, nesse momento, ao invés de concordar com essa dureza no julgamento da falha, vamos dizer assim, ele não partiu em defesa, quer dizer, não deu uma chance para que isso, ou não advogasse uma chance perante o consulado, para que isso pudesse ser suportável. Afinal de contas, não haveria prejuízo para ninguém. Quer dizer, como é que você responde a essa crítica? Bom, veja, eu estava ali como componente do comitê eleitoral, não como presidente do Comites, e sim representando uma associação. Mas mesmo que fosse, veja, nós estamos sujeitos à lei, à legislação, à normativa. Nós não tínhamos o poder de burlar essa normativa. O poder do comitê eleitoral de avaliar o que foi apresentado, os documentos apresentados e se estão dentro da normativa. Esse era o cômpito, vamos dizer, do comitê eleitoral. E é isso que nós fizemos. Então, não tem assim aquele jeitinho, vamos dizer, de dar um jeitinho, vamos relevar o isso, aquilo, porque isso não é uma atribuição do comitê eleitoral. Essa atribuição poderá ser de um juiz ou de gente acima do comitê eleitoral lá em Roma, não nós como o Reles, comitê eleitoral. Nós tínhamos que ler o que era pedido e ver se estava dentro dessa normativa. E no primeiro item dizia, tem que ter 100 assinaturas válidas. É isso que nós analisamos. Tinha 99 e, infelizmente, talvez as pessoas que moram fora do Estado, se tivessem juntado 10 assinaturas cada um, ia sobrar. Mas, se não estavam aqui no Estado, fica difícil em outro Estado buscar assinaturas de eleitores do Rio Grande do Sul. Isso é fato. Então, se eles tivessem juntado 10 assinaturas cada um, eles apresentavam 130, porque são 13 os candidatos. Apresentaram 110 e faltou uma, entende? Sim, Rosalina. Então, é algo assim que eu digo que eu sinto assim, uma certa frustração, porque eu lutei para ter duas listas. Eu trabalhei para que tivesse 2 listas. Então, eu me sinto um pouco, vamos dizer, sei lá, eu me sinto como se o meu trabalho tivesse sido em vão de ter feito o que eu fiz e acabar assim. Faltou um pouco mais de empenho da outra lista, certamente, porque tivesse sido algumas assinaturas a mais, talvez. Esse não seria o problema da impugnação da lista. Você se viu na veste de integrante do comitê eleitoral, não de presidente do Comites, mas se você fosse agir como presidente do Comites, como é que você agiria? Essa é a minha briga eterna. O problema são vários cadastros. Tu tem um cadastro no consulado, tu tem um cadastro no comune, tu tem um cadastro de eleitores, tu tem um cadastro no ministério, ou seja, eles não se conversam. Eu já dei a minha sugestão, eu já dei lá em 2005, se não me engano, quando eu entrei efetivamente no Comites, foi em 2004. E já na eleição tinha percebido esse problema
da questão do o eleitor que está aqui há 200 anos, mas que não está na lista de eleitores. Então, a sugestão que eu dei lá em 2005, por que a Itália não faz um cadastro único? E aí, cada ente vai atualizar os dados que lhes são competentes. E tem um único cadastro, tu nunca vai ter problema. Mas se tu tem 5, sempre vai ter um que não vai ser atualizado em tempo. Ou ele será atualizado de 6 em 6 meses, ou ele é atualizado de mês em mês, e as coisas não batem. Essa é a minha briga eterna. Eu dei a sugestão há muitos anos, mas eles não seguiram as minhas sugestões. Rosalina, desculpe, eu vou voltar a insistir. Esse um que faltou não poderia ter sido aquele que o consulado já tinha distribuído a cédula na eleição passada? Não dava 100 com esse cara? Pode. Pois é, e Sim, por que não se correu atrás disso? Tanto pode como um dos candidatos votou no referendo. Então... E ele não estava na lista eleitoral. Então, esse é outro erro da Itália. Se o consulado pede o nulla osta hoje e o comune manda, por que cargas d'água que o comune não informa o tal do arquivo de eleitores? É isso. Então, são coisas que é da administração pública que eu não sei como resolver se eu não estou lá dentro. Eu dou a sugestão, mas eles não seguem. Essa é a questão. Enquanto não tiver um único cadastro, a coisa vai ser eternamente assim. Toda eleição é essa encrenca. Bom, agora é o seguinte... Agora corremos o risco... Você está preparada para continuar o teu mandato? Porque Por quê? Eu sei que vai haver recurso. Se esse recurso bloquear a eleição em Porto Alegre, como é que vai ficar essa encrenca? Não faço ideia. Eu espero sim, eu até sugeri que entrassem com recurso. O que o Tchek não podia era burlar a legislação e aceitar porque faltava um. Isso, o Tchek não tem esse poder. O Tchek, o poder dele a legislação é essa, é isso que tem que ser o resultado. Não foi esse, sinto muito, faltou uma assinatura. Todo o resto, todo em volta da coisa, que é a questão de vários cadastros, de não atualização em tempo hábil. Por exemplo, quem foi inscrito em Roma, tu pode sentar num sofá novo, porque se o teu sofá é velho, vai ser difícil, porque Roma é um problema. Então, então todos os primeiros cidadãos que foi concedida ou reconhecida a cidadania, estão todos em Roma registrados. E se tiver um filho hoje, ele vai para Roma. E se casar hoje, vai para Roma, entende? Quem é felizardo, eu digo, é quem pegou um tempo depois que começou a ir os documentos para o comune, que daí pulverizou toda a transcrição e, teoricamente, né, a gente sempre tem que dizer teoricamente, porque entre virgulete, porque você sabe que tem comunes que não estão nem aí para transcrição de documentos. Isso é notório, público e notório, né? Eu teria mais uma pergunta para você antes de deixar você fazer as suas considerações finais. A representante da chapa 2, eu acho que era Itália Pertucci, né? Ela informa que ela não pôde nem sequer participar da decisão final que a comissão decidiu. Quer dizer, foi tomada uma decisão e ela ficou fora da reunião, foi bloqueada, não pôde participar dessa reunião. Isso corresponde à verdade? Não, né? De onde que ela tirou isso? Não sei. Ela saiu
no término da reunião, assim como nós saímos no término da reunião. Eu não entendi. Essa é a tua colocação. Bom, eu não estava lá, eu que não sei. O que Ela aconteceu? informa que ficou com a funcionária do consulado, enquanto vocês... Não. Então, vamos por partes. Vamos por partes, já dizia o Jack. É o seguinte, o que aconteceu? A questão daquela uma assinatura, que dependia do comune, estava chegando a hora fatal, que era 1h30 da tarde, a Cláudia estava em contato com alguém que devia estar lá na Itália, para ver se conseguia a validação dessa assinatura. E então, uns 10 minutos antes, mais ou menos, não sei, 10 ou 15 minutos, porque eu não estava com o relógio e o meu celular também não estava comigo. O fato é que foi dado uns minutos para que a Cláudia falasse com a pessoa que ela ia falar lá na Itália, o contato dela, e os outros nós saímos para conversarmos. Tinha um do Tchek que tinha dificuldade de entendimento, porque a Cláudia foi a única que falou italiano, e ela falava rápido, e essa pessoa se sentiu constrangida em dizer que não entendia direito o italiano, e daí, na saída nesses 15 minutos, enquanto o consulado ligou para o comune para ver se a pessoa mandava o tal do nulla osta para esta assinatura, nós tentamos até o último minuto, damos o prazo até o último minuto, o último segundo. E, enquanto isso, então, nós fomos conversar, e daí ele colocou que ele não estava entendendo, foi esclarecido, e quando voltamos... outra coisa que foi falada é porque a Cláudia tinha sugerido que o comitê, o Tchek, enviasse um recurso à Itália, a Roma, para, tipo assim, que fosse relevada essa questão da falta de uma assinatura. Só que é o seguinte, se tu decidiu que tu não vai, tu vai seguir a norma, e a norma diz 100 assinaturas, tu não pode, um minuto depois, dizer, não, vamos recorrer e vamos tentar fazer com que a Itália entenda que essa uma assinatura não é tão relevante assim, né? Mais ou menos é isso. E... então, o que foi falado é isso. Nós não tínhamos esse poder de decidir que 99 era suficiente, e muito menos, no momento que foi decidido, entrar com recurso, pois se acabamos de decidir, como vamos recorrer? Não é o Tchek que vai recorrer. Quem tem que recorrer é a lista. Pois então, é isso que aconteceu. Nós saímos efetivamente para dar o tempo do consulado ligar pro comune para tomar uma água, tipo assim, o intervalo, né? Vamos fazer o intervalo. E nisso nós aproveitamos conversar entre nós, e a Cláudia ficou lá tentando resolver a questão da lista. Então, não foi foram decidir escondido na salinha ali atrás da... Não foi nada disso. Pois não, mas, enfim. Parece que não ficou muito claro o seguinte, esse elemento que faltou, não houve negativa do comune, ele simplesmente não atendeu o pedido de mandar o nulla osta, é isso? Ou foi negativo? Não. Ou não houve, quer dizer, ele não tinha inscrição lá. Não houve o atendimento do pedido, ou houve uma negativa? Não houve atendimento, segundo o que foi falado lá na reunião, não houve o atendimento do pedido. Então, a culpa seria do município, que não respondeu tempestivamente. Não entendi agora. Que poderia ter... Não, que poderia ter respondido negativamente ou positivamente, exato, mas não respondeu. Mas não respondeu, exato.
É mais sério ainda porque a falha não decorreu do candidato, então. Você não entende assim? Bom, na verdade, a falha, nenhuma das assinaturas que foram impugnadas é problema do candidato, é problema da administração pública, é problema do comune, enfim, alguém não fez o seu trabalho. Agora, isso sempre é passível de ocorrer. Por isso que o meu conselho foi: busquem no mínimo 10 assinaturas cada um. Sempre vai ter impugnações de assinaturas. Esse foi o conselho que eu dei a todo mundo: busquem no mínimo 10 assinaturas. Então, se tivesse buscado 10 cada um, teria 130. 130 sobrava, certamente. Né? Bem, Rosalina... E esse é o problema. Mas, enfim, é uma coisa que a gente sente porque, efetivamente, foi por uma assinatura. Não foi por 50, não foi por 80, foi por uma. Mas a regra era aquela ali, e todos eram sabedores daquela regra, não foi uma regra que foi estabelecida depois do final do segundo tempo. Rosalina, então vamos para suas considerações finais. Você preside o Comites do Rio Grande do Sul e estamos em processo eleitoral. O que mais você tem a acrescentar sobre isso? Bom, como presidente do Comites, eu imploro a todos os eleitores, cidadãos italianos, que se inscrevam para poder exercer o seu voto. O voto é o exercício mais amplo da cidadania que a gente tem. Então, temos que exercitá-lo. Para isso, temos que nos inscrever até 3 de novembro. Mas não pense, tem tempo ainda. Faça já, antes de ir dormir. Faça isso. Por quê? Porque pode acontecer como aconteceu com as pessoas que não puderam ter a sua assinatura validada. Precisa o consulado entrar em contato com o comune e pedir o nula osta para poder emitir o envelope para ser enviado para a pessoa. Então, faça isso sem perda de tempo, o quanto antes, não espere para a última hora e exerça o seu direito ao voto.